Olá! Para a gente entender de verdade o que é a inteligência artificial hoje em dia, a gente precisa, sabe, dar um passo para trás e voltar lá para o comecinho. Vamos desvendar juntos o bloco fundamental de todas as redes neurais que existem, o perceptron. Bom, vamos começar com o problema visual. Imagina que a gente tem esses dois grupos de pontos, bem separados. A tarefa parece simples, né? É só traçar uma linha no meio. Mas a pergunta que vale 1 milhão é: como é que uma máquina aprende, sozinha, a desenhar essa linha? Então, a nossa jornada hoje vai ser assim. A gente começa com esse desafio bem simples, o da reta. Depois, vamos conhecer a solução, que é o nosso herói da história, o Perceptron. Mas, como toda boa história, tem um obstáculo, o tal enigma do XOR. Daí, a gente vai ver a grande virada que resolveu isso e, no final, como tudo isso levou ao poder impressionante das redes neurais que a gente vê hoje. Então vamos lá, começando pelo começo. Um desafio que, à primeira vista, parece até fácil demais. Como ensinar uma máquina a separar dois grupos de coisas usando apenas uma linha reta? O objetivo aqui é achar o que a gente chama de fronteira de decisão. Se a gente pensar geometricamente, para esses dados em duas dimensões, essa fronteira é literalmente uma linha. Tudo que está de um lado é uma coisa, tudo que está do outro lado é outra. É a forma mais pura de um classificador linear. E para resolver esse desafio, surge a nossa solução, o Perceptron. Um modelo que é super elegante na sua simplicidade e que, olha que legal, foi inspirado no funcionamento do nosso próprio cérebro. Pensa no Perceptron como um neurônio artificial, uma imitação bem simples de um neurônio de verdade. Ele recebe várias entradas, como se fossem os dendritos. Aí, ele processa esses sinais, fazendo uma soma ponderada, que nada mais é do que dar mais importância para umas entradas do que para outras. E no final, ele gera uma única resposta, uma única saída. E aqui, gente, está o verdadeiro pulo do gato. A sacada genial do Frank Rosenblatt, lá em 1957. Antes dele, o modelo que existia só somava umas entradas e o limite era definido na mão. O que o Rosenblatt fez foi introduzir pesos para cada entrada e, o mais importante de tudo, a capacidade do modelo aprender esses pesos sozinho, olhando os dados. Foi nesse momento que o aprendizado de máquina nasceu dentro das redes neurais. E essa ideia, que já tem bastante tempo, continua super viva. Se a gente pegar um framework moderno, tipo o PyTorch, o Perceptron está lá, implementado de um jeito super direto. É o que a gente chama de camada linear, ou linear layer. E essa única linha de código mostra a beleza da coisa. É só isso. A gente cria um Perceptron que recebe duas entradas, que poderiam ser as coordenadas de um ponto, por exemplo, e produz uma única saída. A mesma ideia de 1957 prontinha para a gente usar hoje. Mas aí, a história dá uma virada. O nosso herói, o Perceptron, se depara com um quebra-cabeça que parece muito simples, mas que ele sozinho não consegue resolver de jeito nenhum. O problema do ou exclusivo, o famoso XOR. Olhando para o gráfico, fica óbvio qual é o problema do XOR. São só 4 pontos, divididos em duas classes. Agora, atenta aí. Não existe nenhuma linha reta que você consiga desenhar para separar perfeitamente uma classe da outra. Simplesmente não dá. E essa é a grande questão. A alimentação fundamental do Perceptron é exatamente essa. Ele só consegue aprender coisas que são linearmente separáveis. Se o problema não pode ser resolvido com uma única linha reta, um Perceptron sozinho não vai dar conta do recado. E essa limitação, acredite, foi um balde de água fria na comunidade científica. Foi tão sério que, quando Minsky e Papert publicaram o livro Perceptrons, em 1969, mostrando esse problema, a área entrou no que a gente chama de inverno da IA. O dinheiro para a pesquisa sumiu, o interesse despencou, e a área ficou meio congelada por quase 2 décadas, até finalmente uma solução começar a aparecer. E aqui vem a virada da nossa história. A solução que tirou a IA do frio e permitiu que as redes neurais finalmente conseguissem dobrar a linha veio da combinação de duas ideias geniais: camadas e ativações. A solução foi uma combinação de duas coisas. Primeiro, em vez de usar um Perceptron, por que não empilhar vários deles em camadas? Isso cria uma rede que consegue combinar várias linhas retas para formar fronteiras de decisão bem mais complexas. E segundo, que é talvez o mais importante, adicionar a não linearidade usando funções de ativação. Esse é o verdadeiro molho secreto que dá o poder de modelar relações curvas de complexas de verdade. E é muito importante entender isso aqui. Sem essas funções de ativação não lineares, não adianta nada empilhar um monte de camadas. Uma camada linear em cima da outra, no final, é só uma camada linear.
A não linearidade é o que realmente dá poder para a profundidade da rede. Uma das primeiras e mais conhecidas funções de ativação é a sigmoide. A ideia dela é pegar qualquer número, não importa quão grande ou pequeno, e espremer ele num valor entre 0 e 1. Por causa disso, ela foi muito usada no passado para representar probabilidades na saída da rede. E isso tem uma consequência prática bem legal. Como a fonte aponta, com a sigmoide, aqueles pontos que estão bem em cima da linha de decisão acabam com o valor 0,5. Isso funciona como uma medida de incerteza, de confiança. Quanto mais longe da linha, mais perto de 0 ou 1 e maior a certeza da rede. Dando um salto para os dias de hoje, a função mais usada é, de longe, a ReLU. A regra dela é boba de tão simples. Se o número que entra é positivo, ele sai igual. Se for negativo, vira 0. E só. Essa simplicidade toda faz ela ser muito, mas muito rápida. E isso ajudou a resolver vários problemas no treinamento de redes muito profundas. Por isso ela é a escolha padrão hoje em dia. E tudo isso nos traz até o presente. Agora a gente consegue conectar esses bloquinhos de construção, essas ideias fundamentais, com sistemas de inteligência artificial absurdamente poderosos que a gente vê por aí. Se tem uma coisa para a gente levar daqui, é esta. Os modelos de IA mais sofisticados que existem são feitos exatamente com esses mesmos ingredientes. Camadas de neurônios simples, empilhadas uma sobre a outra e conectadas por funções de ativação não lineares. É da combinação dessas pecinhas simples que surge uma complexidade extraordinária. E os resultados são de cair o queixo. A gente está falando de coisas como classificação de imagens, que reconhece o que tem uma foto, transferência de estilo, que pode, sei lá, transformar um cavalo numa zebra, e até modelos de linguagem que geram textos que parecem ter sido escritos por uma pessoa. Tudo isso, na sua essência, vem dos princípios que a gente acabou de discutir. Isso nos deixa com uma última pergunta para refletir. Se toda essa capacidade incrível é construída a partir de blocos tão simples, o que, no fim das contas, torna uma rede neural inteligente? Talvez a resposta não esteja nos blocos em si, mas na maneira complexa como eles se conectam e na quantidade gigantesca de dados que eles usam para aprender.